Ok, boa tarde a todos. Estamos novamente aqui reunidos para apresentar a vocês mais um tema relacionado com a preservação digital no ciclo de debates da Cariniana de 2016. Hoje, com a presença do Ernesto Carlos Baudet, que gentilmente aceitou participar e nos falar mais um pouquinho sobre a pesquisa da preservação a preservação em mudança linguística e repositórios de preservação digital. Eu fiz aqui uma confusão, mas está tudo certo. O Ernesto, para quem não conhece, né, ele é doutor e mestre em ciência da informação pela Universidade de Brasília. Ele trabalha e pesquisa sobre preservação de documentos digitais, possui graduação em biblioteconomia, além de graduação em arquivologia pela mesma universidade. Ele tem experiência como gestor de documentos em diferentes suportes, incluindo desde fotografias, documentos sonoros, e como pesquisador ele está centrado também nessa área que nós estamos aqui tratando, que é a preservação de documentos digitais, sua gestão documental em bibliotecas e em arquivos, e ele é um analista da Câmara de Deputados também, aqui em Brasília, no Centro de Documentação. Então, hoje vamos ouvir ele falando para nós. Esperamos as perguntas que vocês quiserem fazer para ele, aqui via o bate-papo ou microfone, mas quando vocês nos disserem que se estão disponíveis via microfone, tá? Então, novamente, obrigado, Ernesto, e você tem 30 minutos para mostrar a sua apresentação, ok? Ok. Pode começar. Muito bem. Olá a todos, nossos 7 participantes, sejam bem-vindos. Queria agradecer, antes de mais nada, o convite do IBICT, mais especificamente o Miguel, e a ajuda da Luísa também, que tem feito contato na parte técnica e dos detalhes. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é uma síntese da síntese, um resumo do nosso trabalho de doutorado. A pesquisa de doutorado, ela procurou explorar algum aspecto relevante para a preservação digital, que de alguma maneira contribuísse com todos os desafios que existem de preservação digital. Nós acabamos focando a nossa atenção na questão da mudança linguística, em função da importância cada vez mais que isso tem em repositórios de preservação de longo prazo. O nosso foco de interesse, tá, é a preservação de longo prazo, documentos que terão que ser recuperados indefinidamente ao longo dos próximos séculos. As nossas metas aqui são basicamente duas: conceituar esse problema, né? O que exatamente tem a ver a questão da mudança linguística com repositórios de preservação digital, com a recuperação de informação mais especificamente. E, finalmente, também apresentamos algumas alternativas, alguns caminhos que nós acreditamos são possíveis soluções ao problema. Manter o acesso às informações registradas em documentos digitais por longos períodos é uma das definições mais comuns, particularmente a que eu acho mais completa, de preservação digital. Ou seja, o que é preservação digital nesse conceito? Manter o acesso às informações registradas ao longo do tempo. Nesse sentido, existem basicamente 2 grupos que nós consideramos relevantes, não que não existam outros, mas esses 2 grupos nós acreditamos que são os mais relevantes. Primeiro, problemas relativos a hardware e software, tá? Mídias utilizadas para registro de documentos, os equipamentos para ler essas mídias, né, os registros nessas mídias, os aplicativos, os sistemas operacionais, formatos de arquivo, a operação de estudo, a segurança dessas plataformas de hardware e software. Um outro grupo, dentro de preservação digital, são aqueles problemas relativos à recuperação da informação,
eu estou agrupando aqui tem a ver com a descrição dos registros, metadados, padrões de metadados, taxonomias, classificações, ou seja, tudo que tem a ver com a organização da informação, a busca e recuperação ao longo do tempo. Veja que de nada adianta preservar um registro digital de maneira íntegra se ele não puder ser localizado, se ele não puder ser recuperado através de sistemas digitais, porque nós estamos falando de documentos digitais. O nosso foco de interesse é justamente o grupo 2. Ele tem a ver com a recuperação da informação nesses documentos digitais ao longo do tempo, mais especificamente ao longo dos próximos séculos. O tempo, ele costuma ser apontado em preservação digital como possivelmente o maior vilão, o maior inimigo para tudo que tem que ser feito em termos de preservação digital. Isso porque os problemas do grupo 1, as plataformas de hardware e software, elas sofrem com obsolescência tecnológica. Então, os equipamentos mudam, os formatos de arquivo mudam, os sistemas operacionais mudam, ou seja, toda a tecnologia evolui e isso acaba colocando um risco para manter o acesso às informações nesses documentos digitais. Acontece que o tempo ele também é implacável com relação à língua, né? A gente não pode esquecer que, predominantemente, nós temos ainda nos documentos digitais texto, ou números, que sejam. Ou seja, a língua registrada. E a língua, ela é também um elemento que está sujeito à obsolescência tecnológica. Esse não é o termo técnico utilizado, né? Em linguística se utiliza o termo mudança linguística, né? Que é todo o processo de alterações da língua ao longo do tempo. Então, é interessante que o tempo ainda continua sendo uma ameaça também com relação à recuperação da informação e as mudanças da língua. Ao longo da apresentação vai ficar mais claro exatamente o que isso significa. Tentando entender melhor esse problema, um primeiro ponto fundamental é entender que uma língua, quando eu falo aqui de língua, eu estou me referindo à língua falada e utilizada dentro de algum vernáculo. Por exemplo, no caso, eu estou utilizando aqui a língua portuguesa. Ela é uma coisa dinâmica, viva. Nós nascemos num ambiente que já possui essa língua. Nós aprendemos ao longo da vida a dominar, mais ou menos, alguns dialetos, algumas variantes dessa língua, que está sempre em constante mudança e evolução. A língua, nesse sentido, ela, do ponto de vista linguístico, ela tem que ser entendida, ela pode ser entendida, e no caso a gente acredita que é a melhor maneira de entendê-la, como um sistema complexo. Esse sistema, ele possui, ainda de um ponto de vista linguístico, pelo menos 6 aspectos importantes que podem ser utilizados, que é o fonético fonológico, morfológico, sintático, semântico, lexical e o pragmático. Eu não vou entrar em detalhes de cada um, dentro do formato que nós temos, isso não é possível, mas o importante aqui é entender que esse sistema língua, né, ele é uma coisa, um vernáculo, de uma maneira abstrata. Na verdade, ele não existe como uma coisa única, mas ele precisa ser estudado em diferentes aspectos. Todos esses elementos, esses 6 elementos de uma língua, eles estão sujeitos à mudança linguística.
Ou seja, ao longo do tempo, os aspectos semânticos, por exemplo, que tem a ver com o significado que uma determinada palavra se refere, ou diferentes significados. Ao longo do tempo surgem novos significados para a mesma palavra, ou podem surgir outras palavras para significados antigos. Enfim, essas características da língua viva, elas são características bastante comuns ao longo do tempo. Quanto maior for o tempo transcorrido, mais evidentes são essas modificações. Um outro ponto, além de entender a língua como sistema em 6 aspectos fundamentais, como um sistema complexo, aliás, é entender as diferenças, eu acho que isso talvez até fosse o ponto mais relevante, entre língua e escrita. É muito comum que exista uma confusão onde se toma a escrita pela língua. Nos cursos, em geral, se estuda a língua através da escrita, né? Através de registros escritos. Mas, de fato, são coisas bastante diferentes. O que a gente trabalha em preservação digital, nos registros digitais, são os registros escritos. A rigor, não é a língua que está lá nos registros, mas uma versão da língua que ficou registrada nos documentos. Ou seja, são coisas simbioticamente ligadas, língua e escrita. Uma depende da outra. Eu diria que principalmente a escrita depende da língua viva na sociedade, mas são coisas diferentes. Eu coloquei aqui uma citação do Coleman, né, onde ele cita algumas diferenças entre língua e escrita. A escrita, ela é sempre uma versão menor, reduzida da língua na sociedade. Uma diferença que para os nossos interesses imediatos de preservação é extremamente relevante é a característica da perenidade da língua e da escrita. O que eu falo, se não for registrado de alguma maneira, como está sendo agora nessa gravação, se eu não estou escrevendo, ele pode até permanecer da memória da pessoa que fala e dos ouvintes, dentro de certos limites, por algum tempo, mas, em princípio, o que é dito na língua se perde. Quando a gente registra, o que é registrado está sujeito à perenidade de duração da mídia utilizada para o registro, o que, claro, é válido também para os documentos digitais. Todo documento digital está gravado em algum suporte físico, necessariamente. Isso implica o que é relevante para a gente é que aquilo que fica registrado, de certa forma, está fixo na versão da língua que foi utilizada no momento do registro. Mas a língua viva na sociedade, ela continua em movimento, ela continua em evolução. Então, ao longo do tempo, você cada vez mais tem uma diferença entre o registro escrito, fixo num documento digital, por exemplo, e aquela língua que é utilizada pelos usuários que farão a recuperação ao longo do tempo. Então, o que é fundamental a gente entender para equacionar os problemas de recuperação ao longo do tempo, em relação a essa diferença de evolução da língua e daquilo que permanece registrado num determinado momento, é que existe sempre uma relação, né, entre o que eu gravo e a língua que é utilizada. Esse é o ponto fundamental da questão. As diferenças ocorrerão entre os diferentes estados em que a língua vai operando na sociedade. Estado de língua é um conceito de linguística já bastante antigo,
que foi criado justamente para fazer frente a essa questão da evolução, do estudo da língua, enquanto ela evolui com o tempo, enquanto ela muda com o tempo. Sempre haverá um lapso maior entre aquilo que eu registrei em determinado momento e ao longo do tempo com os diferentes estados da língua. Sempre existirá um conflito que tende a ser maior em função do tempo. A recuperação da informação, ela, portanto, será afetada, porque um usuário que esteja utilizando o vernáculo língua portuguesa daqui a 200 ou 300 anos, para recuperar registros produzidos hoje, ele vai necessariamente tentar utilizar a língua no estado em que ela estará há 200, 300 anos no futuro. Só que o registro e as descrições acerca dos registros que estão sendo produzidos hoje, eles tendem a ser, se nada for feito para adequar, bastante diferentes em relação ao que o usuário está procurando no futuro. Então, a gente está falando aqui de uma série de possíveis problemas, de um risco à recuperação. Os sistemas de recuperação da informação, eles funcionam a partir do momento em que algum usuário manifesta a sua necessidade da informação, manifesta a sua query de pesquisa em termos linguísticos. O sistema precisa ser informado verbalmente ou digitando um texto sobre a necessidade da busca e da recuperação. Isso é sempre feito a partir da língua, no estado em que o usuário está. Eu coloquei aqui também uma outra citação para evidenciar essa importância, portanto, da recuperação da informação e da linguística. A recuperação da informação ela deve, ao máximo possível, se aproveitar de teorias de linguística, inclusive a teoria de mudança linguística, que é uma área específica de estudos em linguística. Estou reafirmando aqui que o nosso foco de interesse, portanto, são os problemas que ocorrerão, os riscos na recuperação da informação que ocorrerá no futuro, né? Trata-se, então, de mais um procedimento que pode ser incorporado à preservação digital e aos repositórios de maneira a diminuir, a mitigar os riscos relativos a esse problema, a defasagem entre o que é registrado e descrito e aquilo e a língua que é utilizada para fazer a recuperação. Em princípio, parece ser uma coisa um tanto abstrata demais, na medida em que eu estou falando de um problema para o futuro. Esse foi um grande desafio que nós enfrentamos na tese de doutorado, porque, de fato, é bastante complicado você tratar de um tema em que você está se preocupando com o risco que vai se manifestar no futuro. No caso da nossa tese de doutorado, a saída que nós encontramos são as evidências empíricas desse problema, foi fazer uma comparação com a recuperação da informação utilizando o estado da língua atual, língua portuguesa no caso, comparando com registros do mesmo vernáculo em estados anteriores. No caso, nós colhemos dados da língua portuguesa utilizada no período imperial no Brasil. E fica bastante evidente esse problema, né? Ficam bastante evidentes as defasagens nos diferentes aspectos da língua, sintático, morfológico, semântico, em relação à língua atual e daqueles registros atuais. Fica bastante evidente os possíveis problemas advindos da recuperação dessas informações. Determinados conceitos de hoje, por exemplo, eles recebiam nomes completamente diferentes há 2 séculos atrás, que não são nomes mais utilizados, apesar de alguns conceitos ainda serem utilizados. No aspecto semântico, por exemplo, no aspecto lexical, a maneira de registrar os termos.
Tudo isso está bastante evidente e nós colhemos dados e apresentamos na tese de doutorado. Então, o que a gente pode fazer em relação a esse problema, né? É inexorável, a mudança linguística é um fenômeno inexorável, ele é permanente, constante, sempre foi registrado desde que se pesquisa a língua, e não há nenhuma evidência, nada que indique que a mudança linguística vai deixar de ocorrer. Muito pelo contrário, a gente vê a língua cada vez mais rica. A interação, a globalização, por exemplo, ela traz uma série de elementos linguísticos novos que tornam todas as línguas mais ricas. Se a língua está mudando, continuará mudando, se aquilo que a gente registra hoje é registrado no estado de hoje, e, portanto, haverá esse problema ao longo do tempo, o que poderia ser feito em relação a isso? Nós propomos pelo menos 4 pontos que nós julgamos mais importantes que poderiam ajudar a resolver esse problema, essa mitigação de problemas futuros. O primeiro deles é entender essa dicotomia língua e escrita. Num acervo de documentos, né, nós temos língua, a língua viva que foi utilizada para registrar, e nós temos uma língua que é utilizada para buscar e recuperar essas informações, e ao longo do tempo é preciso tratar essas coisas diferentes. A língua em diferentes estados é diferente da língua que foi registrada nos nossos documentos. Em diferentes aspectos, mais ou menos, elas estarão se distanciando uma em relação à outra. Ou seja, é fundamental aqui entender a relação entre as duas coisas. O segundo ponto é que a representação, a busca e recuperação da informação em repositórios de documentos, ela sempre ocorre com um lapso temporal entre o momento da representação e da recuperação. Em termos atuais, quando o lapso temporal é de alguns anos, meses, isso na prática não é relevante em termos, essa mudança linguística não ocorre tão rapidamente. Mas esse lapso temporal, para a preservação de longo prazo, ele vai significar alguns séculos. E aí sim, o conteúdo e aquilo que é buscado e pesquisado na recuperação, no momento da recuperação, e o conteúdo e aquilo que é representado no momento da representação, na produção do documento, serão cada vez mais diferentes. Então, é preciso endereçar o problema considerando o lapso temporal entre esses dois momentos. Nesse sentido, a gente está falando em assumir uma postura não reativa. Ou seja, não se trata de, ao ser responsável por um acervo de documentos, se deparar ou esperar que mudanças linguísticas sejam percebidas e aí procurar, de alguma maneira, adequar a representação daquele conjunto documental. É preciso assumir que a mudança linguística ocorre, continuará ocorrendo, e o mais seguro para o acervo documental é buscar, é fazer o contrário, é procurar quais são as mudanças que ocorreram entre os elementos linguísticos que estão no meu acervo e as mudanças na língua viva que está em determinado momento. Esse é um trabalho constante ao longo dos anos, das décadas e dos séculos, quando se é responsável por um acervo documental. Eu estou falando aqui de tentar verificar os elementos linguísticos de um acervo considerado. Por último, é importante que esse monitoramento, essa posição proativa em relação
a relação língua e escrita no meu acervo, ela seja feita em todos os aspectos da língua. É muito comum, por exemplo, que ocorram atualizações na descrição em relação a elementos lexicais novos ou semânticos novos. Mas as diferenças entre escrita e língua, elas são muito mais amplas do que isso. Somente o cuidado com todos esses aspectos nessa relação pode significar o sucesso dessa empreitada. Bom, eu coloquei aqui algumas referências, tem aqui os meus contatos. Se alguém quiser discutir alguma coisa mais detalhadamente sobre tudo isso, claro que em 30 minutos é um resumo do resumo do resumo. E eu acho que nós podemos iniciar o nosso debate. Miguel? Sim, alô? Me escuta? Sim, eu já terminei. Podemos iniciar o nosso debate, se você quiser. Perfeito. Então, como de costume, vamos esperar aqui que os participantes se manifestem também e se tiver dúvidas, a escrever aqui no bate-papo, a gente vai estar respondendo as perguntas e se quiserem falar também podem pedir para ativar o microfone, tá bom? E, em primeiro lugar, bom, eu queria cumprimentar também a Ernesto por essa apresentação e começarmos a conversar mais um pouquinho sobre esse tema. Na nossa visão aqui, na Cariniana, essa parte específica da recuperação da informação a longo prazo realmente é uma coisa que tem que ser abordada pelos pesquisadores no Brasil, pelos responsáveis, gestores dos sistemas, né? Que não é só pensar no armazenamento, sino também pensar que no futuro vamos ter outros sistemas e outras formas linguísticas de recuperação e que temos que considerar essas mudanças, né? Um dos aspectos também, não sei se você queria mencionar um pouco mais, Ernesto, é sobre essa parte relacionada mais que nada com a usabilidade. Como você veria, quais seriam as características necessárias dos sistemas de informação hoje para que se mantivesse a usabilidade no futuro com relação à recuperação do conteúdo, linguisticamente falando, né? Então, os sistemas de recuperação da informação, eles certamente serão diferentes no futuro, serão outros sistemas mais sofisticados. Muito provavelmente, a interação dos usuários na busca e recuperação ela se dará com os sistemas verbalmente, né? Isso já é uma realidade, a gente já fala com as máquinas. O que na verdade ocorre é uma transformação da voz humana em conteúdo textual escrito que é processado eletronicamente. Enfim, os sistemas eles serão cada vez mais sofisticados e a interação humana será cada vez mais amigável. Mas as diferenças entre aquilo que é registrado e aquilo que o usuário manifesta, em termos de pesquisa, ele não pode ser, nós acreditamos, ele não pode ser totalmente resolvido através de algoritmos, porque algumas questões da língua, né, elas são muito sutis para serem totalmente resolvidas através de algoritmos. Então, por exemplo, um sistema pode, através de algoritmos, fazer uma pesquisa de todas as palavras com ou sem acento. Então, se eu falar alguma coisa num estado de língua, onde a versão escrita seja registrada de maneira diferente do que no passado, o sistema pode, com certa facilidade, pesquisar não apenas aquele termo na maneira que você escreveu na grafia atual, mas também em grafias antigas. Isso, de um ponto de vista do sistema, é relativamente simples. Mas, por exemplo, existem termos no passado que se referiam a conceitos, que estão ligados a conceitos, que só ocorriam naquele contexto de produção, e significados que só ocorriam no passado, que não existem mais. Então, veja que o usuário do futuro, ele corre o risco de
sequer perceber que existia um registro sobre determinado assunto, porque a relação entre o termo e o significado, ele é completamente diferente de hoje. Isso não é facilmente resolvível através de algoritmos. É por isso que a gente defende um monitoramento constante dos acervos, porque apenas a pesquisa no local de produção do documento, com os termos e significados atuais, e o registro disso ao longo do tempo, vai permitir que os usuários no futuro, ou os algoritmos dos sistemas no futuro, consigam fazer esse batimento, essa relação entre significados do futuro e significados muito específicos da nossa cultura hoje. Não sei se era isso que você perguntou. Sim, exatamente, nessa linha que queríamos que você nos falasse, porque você sabe, né, em termos de diferentes sistemas de informação ou abordagens de sistemas de informação, uma mudança desse tipo de atuação dos profissionais de informação vai requerer que eles abordem coisas que não estavam programadas ou atividades que não estavam programadas. Por exemplo, nos arquivos. Nos arquivos, você sabe que a parte de entrada dos dados é muito importante, define muito a recuperação legal ou autenticada, né? Então, na parte inicial da submissão dos documentos na área arquivística, na área de bibliotecas, por exemplo, e mais que nada na área de museus, existe já uma liberdade na qual os próprios usuários estão dando as tags ou estão dando algumas contribuições para a definição dos campos de informação que vai no campo que descreve o objeto, né? Então isso também pode ser uma coisa nova, mas é uma liberdade, pode ser dizer também, dos museus, que eles permitem que os usuários coloquem naquela taxonomia, como se diz? Foxonomia, né? Para poder identificar os objetos, usando a linguagem deles. Mas o curador tem que depois também ver se essa terminologia está adequada. Não sei como você vê a diferença. Qual seria o papel do arquivista, do museólogo, do bibliotecário, para poder classificar de uma forma, pensando no acesso futuro e para não ter contradição nesse momento, que não seja algo que possa afetar muito a atividade atual, né? Como seria para você? Olha só, aparentemente não existem ainda procedimentos sedimentados, testados, para fazer frente a esse problema. Ou seja, eu tenho no meu acervo conjunto de documentos e de informações, possuo elementos linguísticos no meu acervo, e como é que na prática eu vou fazer frente a isso, né? Eu assumo que há uma diferença entre a língua utilizada nos usuários e a escrita que eu tenho no meu acervo. Eu assumo que essas diferenças serão cada vez maiores, mas como que na prática eu faço esse registro, eu acompanho isso? Aparentemente não existem procedimentos ainda totalmente criados para isso. A gente sabe, por exemplo, que alguns tesauros preveem que existem campos para que, ao surgirem novos termos, ou a partir do momento que um termo cai em desuso, ele pode ser substituído, podem ser feitas notas. Isso é um aspecto lexical do registro da escrita. Nós acreditamos que não é suficiente. Esse tipo de coisa é interessante, é importante, mas não é suficiente. É preciso desenvolver, na verdade, o bibliotecário e o arquivista, a partir dessa realidade, ele precisa desenvolver os seus próprios métodos, suas próprias maneiras de fazer um levantamento linguístico no seu acervo e procurar acompanhar isso em relação à língua na sociedade. Nós não chegamos a propor um modelo completo na tese de doutorado em relação a isso, mas chegamos a propor, no final da tese, algumas ideias para que isso seja feito.
Eu não tenho nada preparado aqui, não poderia falar em detalhes sobre isso, mas a tese está disponível online e eu acho que os bibliotecários e arquivistas eles têm um papel fundamental em relação a isso, porque eles são os responsáveis pelo acervo documental. Então, em todos os aspectos da preservação, inclusive futuros problemas de diversas maneiras, eles é que devem procurar soluções e maneiras de resolver isso, mitigar esses problemas. Ok? Certo. Muito bom. Queria ouvirmos a Vânia Ferreira, pode falar? Ou acho que tenho que fazer alguma outra ação aqui para ativar. Vânia, nos escutas? Alô, Vânia? Que não estamos te escutando, Vânia. Bom, enquanto... alô? Eu estou aqui. Não estamos esperando a Vânia se manifestar via microfone, mas não estamos ouvindo ela. Se ela quiser, ela pode digitar. Eu estou lendo a Vânia aqui. Enquanto ela escreve, a Thaís também tinha uma coisa que menciona sobre a diferença de usabilidade e acessibilidade. Se você acha que essa parte linguística teria alguma diferença significativa em termos de preservação dessa usabilidade e essa acessibilidade. Olha, a usabilidade e a acessibilidade, eu diria que é um outro universo que eventualmente poderia também incorporar essa questão linguística, né? Mas são questões muito mais amplas do que especificamente a questão da mudança linguística no acervo. Eu não sou especialista em usabilidade de sistemas, né? Mas a percepção que eu tenho é que essa questão, o problema da usabilidade para os usuários, ela está muito circunscrita às questões sincrônicas, ou seja, do ponto de vista da língua, como são as variações da língua hoje, né? Enquanto que a mudança linguística é um problema a longo prazo. Então, é uma questão bem mais específica, acredito eu. Como eu disse, eu não sou especialista nessa área de usabilidade, mas acredito que é um ponto muito específico em relação a esse conjunto. Certo. Vamos ver agora com a Vânia, mas estamos ainda assim no áudio dela. Vocês estão escutando a Vânia? Ela está escrevendo também. Sim, bom, vamos continuar esperando. Tem mais gente que está escrevendo também, mas no teu caso, Ernesto, você nos poderia falar, ou seja, na tua tese você mesmo falou, né, estava faltando aquele modelo, né, que você já tem, me imagino, né, seria interessante, não sei, você pensou em esse modelo ser adaptável para arquivos, bibliotecas e museus, ou só para algum tipo específico de acervo, de coleção, ou como seria? Então, durante a nossa pesquisa, nós percebemos que os modelos para busca e recuperação da informação, que são modelos predominantemente da área de TI, eles não consideram a questão do lapso temporal. A busca e a recuperação nos modelos tradicionais de TI, ela parte do princípio que esse lapso temporal entre a descrição, produção, busca e recuperação é um lapso temporal que não afeta as relações de busca e recuperação. Quer dizer, tudo é feito para ser produzido, representado, descrito, buscado e recuperado no mesmo estado de língua. Tá? Então, nós chegamos a propor, de maneira bastante ampla, ainda bastante incipiente, eu diria, um novo modelo para busca e recuperação que leve em consideração um lapso temporal significante para a relação escrita e língua
E quais as consequências desse lapso temporal? O que precisa ser feito para que esse problema seja resolvido, para que a busca e recuperação não seja afetada negativamente ao longo do tempo? Dentro desse modelo, a gente prevê procedimentos de constante monitoramento dos elementos linguísticos no acervo em relação aos estados de língua ao longo do tempo. Repito, é um modelo bastante incipiente, mas ele pode sim, pelo menos em fase de teste, ser aplicado por arquivistas, bibliotecários, por responsáveis por acervos de documentos, especialmente documentos que são de guarda permanente, documentos históricos, documentos que devem ser preservados indefinidamente. Eu acredito que esse seria o caminho, trabalhar com aqueles documentos permanentes, né? Como você sabe também, né, essa parte da identificação dos termos no futuro vai ser uma dificuldade grande e eu também acredito que esse monitoramento teria que estar, eu acho também, na política de gestão dos repositórios, na política de gestão dos sistemas de informação. Em algum momento, deixar claro que uma das atividades do profissional da informação será o monitoramento dos termos, né? Não só desde o ponto de vista bibliotecológico, mas para o museu, para um arquivo, né? Ver os efeitos ou as consequências legais, ou também a forma como o usuário está entendendo as informações, né? Que é o que a parte que os museus estão também preocupados. Temos aqui já a pergunta da Vânia, não sei se você consegue ler aí. Ela fala sobre que ela é gestora, né, do repositório da Universidade Federal Rural de Pernambuco e que junto com os documentos antigos, no qual a grafia mudou bastante e temos respeitado a língua escrita nesses documentos, embora na descrição dos assuntos colocarmos lá para a recuperação dos usuários, mas nossa preocupação é com documentos que apresentam, além das mudanças de grafia, mudanças de conceitos. Seria interessante colocar uma nota nos metadados? Então, seria interessante colocar uma nota nos metadados, mas veja que quando a gente fala em recuperação da informação, a gente está pensando em sistemas que fazem isso, né? Sistemas digitais que fazem uma eficiente busca e recuperação de informação. A exemplo do Google, por exemplo, para citar um caso bastante popular. Então, as notas que são inseridas no acervo em relação ao aspecto semântico, aspecto lexical, que é mudança de grafia, elas precisam ser, digamos assim, colocadas ou trabalhadas a fim de que os sistemas compreendam isso, a fim de que ao longo do tempo o sistema consiga contornar. Então, por exemplo, lá na Universidade Rural, você pode ter um documento, um decreto de um governador de 200 anos atrás, criando uma determinada igreja, uma vila, ou concedendo terras para as pessoas. No estudo de documentos antigos, os termos utilizados em relação à concessão de terras, concessão de direitos, são outros termos. E existem significados lá que não são mais utilizados hoje porque a cultura do mundo mudou. Então, o grande problema, o grande desafio é como é que eu registro, como é que eu represento essas mudanças lexicais, semânticas e sintáticas, morfológicas da língua, de tal maneira que o sistema, a pessoa que esteja pesquisando hoje aqueles documentos, consiga recuperar o máximo possível de informações, consiga recuperar algum documento que diz respeito a um assunto que ela quer pesquisar, mas não pode ser obstáculo o fato daqueles documentos terem sido registrados no estado anterior da língua portuguesa. O grande desafio, as notas inseridas em inventários, em catálogos de documentos, elas, em princípio, não solucionam esse problema, né? É preciso buscar alguma solução mais ligada à tecnologia para que os sistemas possam contornar essa situação. Não seria o caso das folksonomias, que os sistemas deveriam abrir uma opção para que os usuários sugiram termos que classifiquem ou que identifiquem os documentos?
Sim, as folksonomias, elas trabalham a partir do princípio de que o usuário manifesta o que ele quer de uma maneira que poderia ser manifestada de várias outras maneiras, digamos assim. Então, o usuário ele poderia estar usando o vernáculo na variante oficial, que alguns chamam de a variante culta da língua, em espanhol, em inglês, em língua portuguesa, sempre existe uma variante considerada culta, e existem as variantes mais populares, digamos assim. Então, a folksonomia, ela trata isso tecnologicamente, tentando fazer essa pesquisa em relação às variantes populares e cultas. É uma linha de trabalho das folksonomias. Mas, novamente, em geral, eu não encontrei nenhum trabalho sobre folksonomia que, além de partir desse princípio da variante popular, folk ou popular, né? Folk vem de pop, de povo. Eu não encontrei nenhum trabalho de folksonomia que também se preocupasse em fazer isso no longo prazo. Seria talvez uma folksonomia especial, que não levasse apenas em consideração a variante culta e popular das pessoas, mas também os diferentes estados de língua que estão nos documentos. Sim, o que nós vimos recentemente foi essa parte de uso de autonomias dos museus, mas era mais no sentido educacional, ou seja, fazer que os alunos, as pessoas, professores, né, identifiquem nas suas próprias palavras os documentos ou as informações que eles querem. Não sei se aqui cabe agora, mas você fez uma pesquisa também no teu mestrado, muito interessante, na área de identificação de formatos, não era isso? Dentro dos sistemas de informação. Nesse momento você já pensava nesse problema da linguística ou foi depois? Não, foi depois. Essa questão esse objeto de pesquisa do doutorado, ele surgiu bastante depois, bem depois. Entendi. Sim. Bom, estamos esperando mais perguntas de nossos amigos e pessoas que estão aqui presentes agora. O tema, vocês já sabem, né, é toda essa parte do registro dos documentos, a parte linguística e as mudanças que todos sabemos que vão acontecer, que estão acontecendo, e que, como profissionais de informação, temos que estar atentos, né, para o que eles estão trazendo como consequências, né. Temos aqui entre nós também o Gildenir. Gildenir está presente. Ele faz um trabalho muito interessante sobre indexação de documentos. Eu acredito que ele também pode nos dar alguma contribuição. Sim. Bom, enquanto as pessoas digitam, poderias rapidamente, Ernesto, falar um pouquinho sobre essa tua pesquisa de mestrado, rapidamente, porque acho que é bastante interessante também para as pessoas que trabalham com preservação digital. Rapidamente, assim, um resumo. Sim, de fato, essa dissertação de mestrado, ela tratou de formatos de arquivo, né? Qual é o papel dos formatos de arquivo no universo da preservação digital. A gente procurou desmistificar, explorar essa questão, essa relação. Eu diria que o aspecto mais importante em termos de produto naquela dissertação é que não existe um formato de arquivo ideal, quer dizer, o caminho não é escolher o melhor formato de arquivo. Em termos de preservação digital, o melhor caminho é estabelecer quais são os critérios dos formatos de arquivo que nós precisamos. E aí, a escolha de diferentes formatos de arquivo, ela deve ser feita a partir da análise dos critérios definidos. Tá? Então, por exemplo, fala-se muito do formato PDF, mas o formato PDF-A, na versão PDF-A 1.2, 1.1, ela é mais adequada por quê? Afinal de contas, né? Quais são os critérios que são utilizados para indicar que o formato PDF-A versão
1.2, 1B é o mais adequado. Porque os formatos de arquivo, eles sempre vão mudar. Todos os formatos PDF hoje, em 10, 20, 30 anos, eles vão desaparecer também. No futuro, nós utilizaremos outra coisa, talvez, que nem seja um formato de arquivo. Formato de arquivo é uma invenção tecnológica de hoje, que não é uma verdade absoluta que vai existir sempre, necessariamente. Só que se você estabelece critérios para a escolha de formatos de arquivo, então fica-se numa posição bem mais concreta, bem mais segura, eu diria, do ponto de vista da gestão da preservação digital. Porque você não fica refém de alguém indicar que agora surgiu o melhor formato de arquivo para imagem, ou para som, ou para vídeo, ou para texto. Se você tem critérios bem estabelecidos, você sempre vai fazer a escolha mais adequada no seu acervo, na política do seu acervo, na sua política de preservação digital. Então, a nossa dissertação de mestrado, ela propôs vários critérios que podem ser adotados, podem ser aproveitados e incorporados nas políticas de preservação digital. Certo, muito obrigado. Temos aqui uma pergunta interessante também da Sandra. Ela diz que trabalha diretamente com o museu e que tem um arquivo e que tem um acervo de documentos da prefeitura local com documentos da colonização do município e assim como a Vânia, né, a grafia diferente do hoje e alguns significados também. E ela pergunta o que poderia ser feito para auxiliar os usuários a melhor compreenderem essas grafias antigas. Se era só trabalhar com metadados ou que muitos desses documentos nem digitalizados estão. O que você acha? Bom, antes de mais nada, eu recomendo que se inicie um processo de digitalização, porque todo o trabalho linguístico, né, de análise do quanto o registro original mudou em relação ao estado atual da língua, fica muito facilitado a partir do momento que você tem uma versão digitalizada. Existem várias ferramentas disponíveis para fazer isso. Eu consigo, por exemplo, analisar o aspecto sintático, tá? Ou seja, frases em documentos. Eu consigo fazer uma análise com dicionários de termos que tiveram a grafia modificada, morfologicamente, ou seja, como que verbos, por exemplo, são conjugados hoje e no passado. Essas ferramentas de análise linguística de mudança, elas estão disponíveis muitas vezes de graça, gratuitamente, mas tudo isso precisa ser feito com arquivos digitais, né? Então, uma primeira recomendação que eu dou para encarar esse problema é procurar fazer a digitalização. E a partir da digitalização, fazer um trabalho de transformação da imagem dos documentos em texto, com a grafia original, se dentro do possível, existem técnicas para representar isso, e aí iniciar um trabalho com várias ferramentas. Nossa tese de doutorado, nós utilizamos alguns softwares gratuitos que fazem isso. Então, se a tese for consultada, já existem exemplos lá que vocês podem utilizar no seu acervo. Eu utilizei um software gratuito para fazer essa análise linguística de textos. Ok. A partir desse momento, a partir desse trabalho, aí sim você vai ter subsídios para passar para o seu usuário em relação à língua que ele utiliza hoje e às grafias do passado no aspecto lexical, né? Pode falar, Miguel. Então, ok, muito obrigado pelas perguntas também. Se tiver mais alguém, pode se manifestar agora. Ainda temos uns minutinhos rapidinho. Ou seja, é um tema bastante interessante porque ele está envolvendo, né, nossos recursos atuais, a forma como esses recursos vão mudar ao longo do tempo, né, e tem sempre consequências, né, para a recuperação da informação. Gostaríamos de ouvir mais
dicas suas, estamos aqui para isso. A Catarina está também nos escrevendo algo. Temos mais alguém que quisera manifestar-se, porque já está acabando nosso tempo. Sim, a Catarina está falando que o problema realmente precisa de estudo, né? E agradece por todas as informações compartilhadas. E, bom, teu e-mail, você colocou na apresentação, Ernesto? Como? Desculpe? Teu e-mail para contato, você deixou? Sim, ele está no final, nos últimos slides. Ok. Então, bom, podemos então pedir para você, se você autoriza, né, que as pessoas entrem em contato, sim? Sim, podem entrar em contato, não tem problema. Ótimo, o Gidenir diz que as tuas informações foram muito boas, esclarecimentos ótimos. Aqui Nelson fala que se dá tempo de falar sobre siglas. Você sabe, né, sobre o que ele está querendo falar, né? A importância de a mudança, tal, não sei, não imagino que tenha a ver com como as siglas também, a través do tempo, elas mudam, né, de significado, ou são usadas para outras informações que podem dar conflito. O que você acha disso? Do ponto de vista da mudança linguística, a sigla e os elementos linguísticos aos quais a sigla se refere, eles estão sujeitos à mudança linguística como qualquer outro elemento, né? Eles caem em desuso, siglas podem apontar para um significado no passado, e hoje a mesma sigla pode apontar para um outro significado. Então, as siglas, elas recaem no mesmo problema da mudança linguística. Tudo que é dito para o resto da língua também vale para as siglas. Então, já estamos quase terminando. Aqui Catarina fala que as siglas já são um problema, né, nos bancos de dados das bibliotecas, e que resolve hoje, o que resolve são a definição de autoridade, né, aquela forma de identificação de autoridade. Sim. Então, as remissivas também, sim. E bom, desculpem, mas vamos ter que encerrar a nossa gravação de hoje. Queremos novamente agradecer a Ernesto pela participação. E se você quiser falar mais alguma coisa, Ernesto? Eu quero agradecer o interesse pelo assunto, agradecer novamente o convite do IBIRT, de você, Miguel, toda a equipe. E foi um prazer falar sobre o nosso trabalho. Ele está disponível na internet, mas é claro que quando você se manifesta verbalmente, você consegue ir direto a alguns pontos que são mais importantes. Eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos também. Obrigado a todos, Gildenir, Gelsi, Francisco, Everaldo, Catarina, José, Kelly, Lady, todo mundo que está presente. Muito obrigado. A gravação do vídeo já estará disponível a partir de amanhã no portal da Cariniana. E vamos continuar em contato por aqui. Não esqueçam que semana que vem, nesse mesmo horário, teremos mais outro debate. Obrigado a todos, e estamos por aqui. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Um aviso sobre o chat privado, que as pessoas que querem receber certificado de participação enviem seu e-mail para cariniana@ibicti.br. Obrigado a todos.